Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, que eu tava sumida aqui do canal, mas quero voltar. E para quem não me conhece, para quem é novo por aqui, eu me chamo Cris, né? Sou mãe de 4 crianças e moro em Manaus. Eu vim trazer para vocês um vídeo muito legal. Assim, no início de cada ano, né? Acredito eu que todos nós fazemos planos. Pro decorrer do ano a gente conseguir realizar, conseguir conquistar, conseguir ter um parâmetro do que a gente quer para nossa vida. Porém, eu nunca fiz, nunca tinha feito em toda a minha vida. E no ano de 2024, eu estava em outra cidade, né? No início do ano, eu estava em outra cidade. Para quem já me conhece, para quem já me acompanha aqui há um tempo atrás, sabe das coisas que eu estava passando e sabe quanto o ano de 2023 foi muito difícil para a gente também, né? A gente veio de uma dificuldade assim muito fora da nossa realidade e 2024 começou muito bem, graças a Deus. E com isso eu me senti à vontade de fazer uma lista de planos, de desejos, de vontades para conquistar em 2024, né? Eu vou fazer um resumo breve aqui do que aconteceu desde o início de 2024, né? No início de 2024, nós estávamos no interior de São Paulo, em Guaratinguetá, longe de toda a família, né? E no início do ano eu recebi uma notícia de que a minha mãe estava com um nódulo, né, nos seios e precisava fazer uma cirurgia de urgência. E eu fiquei desesperada, porque para quem acompanhava a gente, sabe que a gente sempre viveu um dia após o outro, né? A gente não tinha reserva de dinheiro, não tinha como eu me tacar de São Paulo para vir acompanhar ela e aquilo me deixou muito apreensiva. Meu marido trabalhava CLT, né? E a gente meio que foi se programando para a gente voltar para Manaus em março, abril, ia pedir as contas dele e com o dinheiro nós viríamos para Manaus, só que seria um valor assim que a gente ia penar muito mesmo. Para quem tem 4 crianças, né? Sem casa própria. Baixa um pouco, filho. Então, foi muito complicado. E aí, após essa notícia, eu tive uma outra notícia no qual o meu genitor vendeu uma propriedade que não era dele, né? Era nossa, de família. E aí ele fez uma divisória de valores e deu um valor pequeno para cada uma de nós, né? Nós somos 4 irmãs. E, e esse dinheiro ajudou muito a gente a voltar para nossa cidade, né? Nós voltamos para Manaus em março, dia 8 de março. Mobiliamos a nossa casa, assim, já chegamos já mobiliando, conseguimos alugar uma casa muito confortável, né? Para quem viu a nossa moradia em 2023, sabe que a gente vinha de uma casa, assim, muito pequena, com muito mofo, com muita infiltração, a gente passou muito perrengue, a gente dormia no chão, no colchão no chão, a gente dormia todo mundo apertado no mesmo quarto, a gente não tinha um guarda-roupa, a gente não tinha um móvel, a gente fazia refeição no chão, sentado, né? E foi um ano assim de muita dificuldade, mas foi um ano que, como é que eu posso dizer, que estava preparando a gente para o melhor de Deus, né? Eu acredito muito nisso, que após a tempestade vem boas coisas. E foi o que aconteceu. No final de 2023, meu marido teve uma proposta de emprego no interior de São Paulo, né? Nessa época nós estávamos na capital mesmo. Recebeu uma proposta para o interior de São Paulo, no qual a empresa bancava metade do nosso aluguel, mobiliou a casa e aí tudo foi melhorando, tudo foi melhorando. Enfim. Então, com esse dinheiro nós viemos para Manaus, mobiliamos tudo. E aqui está a lista de, de desejos que eu tinha feito para 2024. E eu vou falar para vocês quais eram os desejos, quais deram certo e quais, infelizmente, ainda não deram. O primeiro desejo da lista
era mudar de cidade. Quando eu tive a notícia da minha mãe, eu fiquei desesperada, né? Porque ela foi minha mãe e meu pai. E em 2023, nós tivemos a perda da... 2022, se eu não me engano. Nós tivemos a perda da minha sogra. E nós estávamos em São Paulo. O meu marido não pôde velar ela, não pôde se despedir dela. E quando a minha mãe me falou sobre o nódulo, eu fiquei assim, me vi no lugar do meu marido. Meu Deus, será que eu vou perder minha mãe? Será que eu vou estar lá? Será que eu vou conseguir me despedir dela? E, gente, eu pensei o pior, porque só ela ia no médico, né? Nenhuma das outras minhas irmãs acompanharam ela no médico para saber a real situação daquele nódulo. Então, meu primeiro desejo foi mudar de cidade. E ele se cumpriu. E o segundo desejo era mobiliar a minha casa, porque quem conhece a nossa família sabe que a nossa casa nunca foi, a gente nunca conseguiu ter, ter as coisas assim arrumadinha, bonitinha, essas coisas, né? A nossa casa Guaratinguetá era porque a empresa mobiliou tudo, deixou tudo organizado, mas quando a gente chega numa cidade, a gente sabe o quão é difícil você ter que bancar um aluguel, bancar uma família de 6 pessoas, mobiliar a casa. Então, era o meu segundo desejo e se realizou, graças a Deus. A minha terceira vontade era abrir meu próprio negócio, né? O meu marido, ele tem a profissão de sushi man há 12, 13 anos e a gente sempre teve um negócio próprio aqui na nossa cidade, em Manaus. A gente sempre teve um delivery de comida japonesa. E foi o que sustentou a gente por muitos e muitos anos, foi o que levou a gente para viajar, foi o que sustentou a gente, enfim. Então, eu sei que essa nossa volta para cá não seria fácil. Eu sei que a gente teria que trabalhar dobrado, triplicado, né? Então, a gente precisava, o quanto antes, ter um dinheiro, né? Ai, mas tu não tinha ganhado um dinheiro da venda do teu genitor? Sim, mas a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, o dinheiro não está dando para muita coisa e o valor também não era muito alto. Era um valor que deu para a gente alugar a casa, mobiliar a casa, né? Nenhum móvel é luxuoso, nada, mas é confortável, era o que a gente precisava e conseguimos conquistar um outro sonho, que era um veículo próprio. Não está quitado, tá? Mas para vocês verem, eu vou dar um resumo muito rápido aqui do que aconteceu. Nós estávamos com valor para comprar um veículo à vista, mesmo assim, velhinho. A gente estava priorizando o carro, porém os valores estavam assim na faixa de 9, 10 mil, né, para um carrinho assim, mais ou menos. E aí ficou um pouco fora do nosso orçamento, né? Contando com aluguel, contando com mobília, contando com um veículo e em abrir o nosso negócio próprio, que eu vou já voltar lá para o negócio próprio. Então a gente optou por comprar uma moto, né? De segunda mão, de 3, 4 mil. E a gente rodou esse Facebook, rodou o LX e a gente via anúncio e marcava encontro e nunca dava certo, nunca dava certo. Eu digo, meu Deus do céu, a gente precisa de um veículo porque a gente tem 4 crianças. Escola não é aqui que você vai andando 5 minutos, então a gente precisa para se locomover. E para a gente ter o nosso negócio próprio, a gente também precisaria de um veículo, porque não tem como a gente contratar alguém de cara. E meu marido precisa de veículo para fazer entrega. Então a gente pensou em tudo isso, né? E a gente queria uma moto e não estava conseguindo. E aí a gente, bom, vamos desistir, né? Não dá, não dá. E eu peguei e nós lembramos de um amigo do meu marido. Na verdade, não é amigo, gente. Ele era um entregador de um café da manhã que a gente era cliente. E eles tinham uma troca super legal. E aí eu peguei e falei assim, olha, liga pro fulano. E como ele conhece muita gente aqui no bairro, vê se ele não conhece alguém que queira passar uma moto. E ele ligou pro rapaz. Gente, vocês não acreditam.
Não era ninguém de amigo, de nada, nada disso. Era um entregador de um café da manhã no qual a gente era cliente. Porém, a gente era um cliente assíduo. Um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Ele estava na nossa porta. E eles se conheciam muito da rua, né? Da pista, porque meu marido sempre trabalhou com entrega, sempre trabalhou com moto, sempre esteve na rua e o rapaz também. E ele pegou e falou: Louro, a gente tem tal valor na mão, conhece alguém que queira passar uma moto, não sei o que e tal, tal. Ele falou bem assim, mano, eu não conheço, mas ontem eu recebi uma proposta de uma moto, de uma loja, que meu nome passou. Se tu quiser, eu tiro ela pra ti. E a gente não acreditou. A gente não acreditou porque quem em sã consciência, em pleno 2024, vai estar dando o seu nome e vai estar confiando numa pessoa que simplesmente era, sei lá, conhecido de vista, e dá seu nome e dá um veículo para a pessoa pagar, confiando na palavra. E eu fiquei assim com meu marido, eu não acredito. E era Deus, foi Deus. Porque ele veio aqui em casa, né, e nós conversamos com ele. O valor da entrada da moto era R$ 500, mas aí ele falou bem assim, eu tô precisando de tanto para dar entrada numa casa para mim, então, assim, aí vocês me dão 3.000, né, para mim, dar entrada na minha casa, e os 500 da entrada da moto. Porém, esses 3.000 eu abato nas primeiras parcelas da moto. E aí vocês pagam depois que os 3.000 forem abatidos. E a gente não pensou duas vezes, falou, fechou. Em questão de 2 dias, a moto 0 km estava na porta da nossa casa. A gente não acreditou. Ele ligou lá da loja e falou bem assim, Miguel, tal hora para te ir buscar a moto em tal endereço. E era aqui no bairro, a loja aqui do bairro. E deu muito certo. E foi isso. Essa bênção foi surpreendente, assim, até hoje, gente, foi Deus, porque não é normal. E então, com isso, a gente conseguiu abrir o nosso negócio próprio, comida japonesa, né? Nós compramos o material inicial, nós compramos as coisas do delivery e iniciamos o nosso negócio próprio, o nosso quarto desejo realizado. E aí a gente começou a rever alguns clientes, né? Porque nós tínhamos deixado as redes sociais paradas, né? E aí alguns clientes foram retornando, mas foi aquele movimento assim, devagar, devagar. E aí eu peguei e falei bem assim, vou fazer o seguinte. A gente sempre teve vontade de ter um comérciozinho em casa e tal, e aí para quem vê aí o tour da nossa casa nova, vai ver que lá na frente tem um passeio. Aqui nós chamamos de pátio, né? E aí eu falei bem assim, vamos abrir uma mini merceariazinha. Uma coisa ajuda a outra. E abrimos a mini mercearia, que também foi um dos nossos desejos, que está aqui. Abrir um segundo negócio. E aí a gente abriu, né? Deu muito certo. Hoje em dia a gente não tem mais a mercearia, tá? Porque eu vou já chegar lá. Ou então eu vou fazer um outro vídeo, porque é um vídeo muito legal. É um vídeo assim, que eu indico para quem quer ter um negócio. Só que a gente não conseguiu conciliar os dois pelo horário, né? Pelo horário não estava dando, a gente estava ficando super cansado, muito cansado mesmo. Quem tem mercearia sabe que tem que abrir cedo. E como a gente tinha um delivery, a gente ficava até tarde, até 1 hora, 2 horas da manhã trabalhando no delivery. Então uma coisa não estava conciliando com a outra. E deu um rolo e eu falei assim, não, vamos fechar a mercearia, porque o delivery tá dando muito certo. E vamos focar no delivery. E assim, a mercearia, ela exige muito mais da gente do que um delivery. E por isso que eu vou deixar para outro vídeo, porque eu vou explicar para vocês. E um outro desejo meu era tirar minha CNH, né? Eu sempre tive vontade de ter uma CNH. Porém, eu tenho muito medo. Esse sonho ainda não se realizou. Eu travei, né? Eu tava com dinheiro para dar entrada, tudo, mas eu fiquei com muito medo porque eu sou muito baixa. Eu tenho
uns 56, por aí. E eu tava testando na moto do meu marido, uma 160, né? E meu pé não alcança no chão. Então eu queria tirar tanto a A quanto a B, né? Tanto moto quanto carro. E eu não me senti preparada para tirar, então eu adiei. Eu falei, deixa eu criar um pouco mais de coragem, aí a gente mete a cara, né? Eu queria mais tempo e lazer com as crianças. Como eu falei para vocês, nosso tempo sempre foi muito corrido, né? A gente tinha um delivery. Quem tem delivery sabe que o tempo é corrido. Meu marido é motoboy. Quem é motoboy sabe também que não pode simplesmente dizer, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar em casa. Não é assim que funciona. Quem dera se fosse, né? E até que a gente tem conseguido. Não é algo rotineiro, não é algo que a gente consegue se programar com antecipação, mas graças a Deus, hoje, tendo um conforto melhor, tendo um valor a mais, né? A gente tem conseguido dar essa atenção para nossas crianças mais em especial. E é isso. Eu, eu queria ter colocado também os meninos numa escolinha de futebol. Não conseguimos botar ele numa escolinha de futebol, mas eles estão fazendo futebol numa. Como é que se diz? É. Ai, meu Deus do céu. Um rapaz, ele treina as crianças numa quadra que fica disponível aqui no bairro, né? Não é uma coisa paga, né? Assim, mensalidade, né? Eles dão um valorzinho cada vez que eles vão lá, terça, quinta e sábado, mas também foi algo que se realizou. Eu quero muito colocar eles numa escolinha particular, né? Uma escolinha assim mais séria, porque essa escolinha ela é mais de lazer, ela é mais de brincadeira. E eu queria que as crianças, né, tenham sonho de ser jogador, disso, daquilo, e eu quero muito apostar nesse sonho deles. Eu queria para minha filha, né, e ela queria muito também, um curso de inglês ou ginástica. Não conseguimos ainda. Na verdade, a gente não foi atrás, porque, como eu falei para vocês, a mercearia estava sugando a gente de um lado, o delivery estava sugando do outro. E aí as crianças tinham que ir para a escola e a gente tinha que fazer compra de mercearia, tinha que fazer compra do delivery. Então a gente não conseguiu ter esse tempo para procurar uma escolinha nas redondezas para colocar ela, né? Então, infelizmente, não conseguimos isso. Mas não conseguimos porque nós não fomos atrás. Acredito que se a gente tivesse ido atrás, tinha dado muito certo mesmo. Eu queria ter feito uma viagem a passeio com as crianças. Não viagem para fora do Amazonas, não. Aqui dentro do Amazonas, eu moro na capital, né? Manaus. Então, assim, tem alguns interiores daqui que tem alguns lazeres, algumas coisas legais. E eu queria ter feito uma viagem dessa com eles. Não deu certo, né? Eu estava contando isso no caso de um veículo, se a gente tivesse conseguido um carro, mas não conseguimos. Então, a despesa para quem não tem carro com uma família de 6 é muito grande. E aí a gente acabou que não conseguiu fazer isso. Teve uma outra coisa que quase deu certo, que eu queria ter voltado para Deus. Assim, eu cresci numa família católica, mas aos 9, 10 anos eu me identifiquei muito com uma igreja evangélica e eu frequentei, né? Depois de alguns anos, com 11, 12 anos, infelizmente eu fui proibida de participar, de frequentar, né, pela minha mãe. E desde então eu sinto muita saudade, muita vontade de frequentar, sabe? De ter um cantinho. Já cheguei a frequentar outras vezes com meu marido, mas a gente ainda não achou aquele lugar que conecta a gente, né? No início do ano, assim que a gente chegou aqui, a gente chegou aí para a congregação da família dele, né? A família dele tem pastores, tem tudo isso. Mas a gente não se conectou também, assim, não vou entrar em detalhes, mas não deu certo, infelizmente, né? E é isso. E o último sonho que eu queria. E não é que não deu certo, mas é que chegou bem no finalzinho do ano, uma casa própria. Claro, né, a gente não ia conseguir comprar. Mas aqui em Manaus aqui tem muitas áreas no qual
algumas pessoas vendem um terreninho, né, de 3, 5 mil, essas coisas. Áreas que ainda não são tão populosas, e aí é mais baratinho. E aí, umas 4 semanas atrás, acredito que no início de dezembro, o meu sogro ligou pro meu marido, né, e falou: Miguel, tem um terreno aqui próximo de casa, tu vai querer? E, e a gente conseguiu o terreno. A gente tá com um terreno. Porém, ainda não tem nada construído, não conseguimos construir nada, né? Tá um tempo chuvoso para cá, chove um dia assim, no outro também, então tá muito complicado, tem muito mato, então a gente vai ter que fazer uma limpeza, tacar fogo, né, no resto que ficar ali. E mas assim, 2025 já começou com tudo, né? Já fiz meu papelzinho de planos, já coloquei alguns que não foram cumpridos aqui, como o curso da Nenê, né? Como alguns objetivos para 2024. E com certeza a casa própria vai ser um dos primeiros objetivos que a gente vai querer alcançar, né? Cris, mas tem condições de construir? Não tem, mas Deus, Deus botou um rapaz para tirar um veículo no nome dele pra gente. O que é uma casa? Vai dar certo. Então tem que dar certo. E é isso, é pensar positivo. E esse vídeo de hoje, assim, é para falar com vocês que eu vou voltar para o canal. E, inclusive, a monetização desse canal é um dos objetivos para 2025. Quero voltar aqui. Quero voltar. Vocês estão ouvindo o latido? É um cachorro que a gente ganhou um cachorro. E eu tinha falado nos vídeos anteriores aí, logo que a gente chegou nessa casa, que a gente não podia criar cachorro. E não podia mesmo. Mas a vizinhança aqui adorou a gente. Adotou a gente. É uma vizinhança assim maravilhosa. E o dono da casa liberou a gente ter cachorro. Então a gente tá com um cachorro. Ele tem 2 meses, é um nenenzão ainda. Mas para vocês verem assim que 2024 assim, foi um ano de muitas bênçãos. Cris, e a cirurgia da tua mãe, a cirurgia da mamãe foi um sucesso. Eu acompanhei e acompanho ela no médico hoje em dia. Tô sempre com ela, vendo cardiologista, porque ela tem problema do coração. Tô indo com ela no gastro, porque ela tá com problema de um refluxo, né? E ela vai precisar fazer uma endoscopia nos próximos dias. E exame, isso e tudo. E graças a Deus, Deus abençoou. Ela fez a cirurgia, eu estava presente na cirurgia, deu tudo certo, retirou o nódulo. Não tem risco de, de, de acontecer algo com ela em relação a esse nódulo, né? E deu tudo certo. E é isso, 2024 pra gente foi um ano muito bom. Eu espero que para vocês também tenha sido, né? Conta aí nos comentários quais foram os sonhos que vocês conseguiram realizar, que Deus abençoou, que Deus abriu as portas, né? E quais os planos de vocês para 2025, né? O que vocês esperam desse ano? Eu espero muita coisa boa. Eu nunca tive tão positiva quanto a um ano quanto a esse de 2025. Nós fizemos um Natal aqui maravilhoso. Só não estava 100% porque não estava a família toda completa. Infelizmente, tivemos um grande problema de família e algumas das minhas irmãs não puderam estar presentes, não trouxe os filhos, então a gente passou incompleto. Mas minha mãe estava bem, estava com saúde, meus filhos estão bem e é isso. Então, eu desejo para vocês um feliz 2025, que seja um ano de realizações, de conquista, né? De saúde. Nós precisamos muito da nossa saúde intacta. E eu espero que vocês se cuidem, que dê tudo certo para vocês. Eu espero voltar aqui mais vezes e que vocês nos acompanhem nos próximos vídeos. Um beijo e tchau.